Eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 24. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 24. Enquanto vocês estão abrindo sua Bíblia e já se preparando para anotar, vamos orar juntos com fé para que essas palavras sejam impregnadas no seu coração e assim guardada e assim meditada para que ela produza mudança em nome de Jesus. Meu Rei, que assim seja ao pregar sua palavra, que o Senhor nos direcione nesta noite e assim possa me usar para falar para esse povo sedento, porque tenho orado, meu Senhor, para que o Senhor atraia nesse ministério da OSE pessoas que querem compromisso com sua palavra, pessoas que querem se tornar filhos de Deus e preservar a sua herança como filho de Deus. Assim lhe agradeço por sua presença aqui, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Atos dos Apóstolos 24, 24, meus queridos. Já vou falar daquilo que nós estudamos a semana passada e também de alguns relatos que eu vou estar falando, que eu não vou ler, porque são assuntos, histórias maravilhosas, daquilo que Paulo passou no livro de Atos dos Apóstolos, né? Como sempre ensino, a Bíblia não é para pular, né? Ou seja, há versículos que me interessam e outros que não me interessam. Não, tudo serve, tudo aquilo que está escrito é importante ler, meditar e aprender, né? Mas como nós temos apenas uma hora, né, para estarmos juntos e meditar sobre a palavra, claro, eu vou estar falando sobre o assunto, mas eu vou falar sobre ponto específico que o Espírito Santo me leva a falar. Nós estudamos então a semana passada acerca dos acontecimentos ocorridos em Jerusalém. Paulo, ele foi reconhecido no templo por judeus radicais da Ásia que o perseguia. Já isso não é novo, né? Paulo foi um alvo para os judeus da Ásia que o perseguia de cidade em cidade, porque Paulo realmente incomodava muitos os judeus religiosos sobre vários assuntos, né? E por causa de Paulo houve um terrível tumulto em Jerusalém. A cidade toda foi tumultuada por causa dele. E o que aconteceu? O comandante romano, chamado Lísias, né? Ele teve que intervir junto aos seus soldados e levaram Paulo para ser interrogado. Mas esse comandante romano responsável por Jerusalém e manter, vamos falar assim, a ordem em Jerusalém, quando foi interrogado o próprio Paulo, não fez nada contra ele, embora estava prestes a açoitá-lo. Mas soube que Paulo era romano e ali as coisas mudaram muito, porque para um romano ser açoitado, ele precisa ser julgado primeiro por Roma. Então, quando descobriram que Paulo era judeu e romano, ali começaram a respeitá-lo. E claro que Paulo usou do seu conhecimento, inclusive acerca da lei romana, para assim defender sua causa, né? Então, o comandante o mandou. O que ele fez? Ele o mandou para o Sinédrio. E o sumo sacerdote, no Sinédrio, quem era o sumo sacerdote? Era a figura mais importante, o cabeça do Sinédrio, que era uma assembleia de religiosos que envolvia tanto saduceus
como fariseus. Saduceus e fariseus eram dois grupos diferentes que se respeitavam, mas eles tinham uma diferença, que uns acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E também na presença de espíritos, né? Ou seja, de demônios, e os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, e muito menos de espíritos malignos, né? Isso é a diferença entre os dois. Então, o comandante, ele mandou Paulo para o Sinédrio para ser julgado e prestar conta com eles, né, na verdade. Logo depois, decidiram levar Paulo para Cesareia. Levar Paulo para Cesareia, onde seria julgado pelo governador chamado Félix, o governador Félix. E ali diz a palavra de Deus que o sobrinho de Paulo, ele descobriu um complô de judeus que queriam matar Paulo. Ou seja, foram 40 judeus que estavam planejando matar Paulo no trajeto, quando Paulo iria descer de Jerusalém para Cesareia. Eles estavam planejando tudo para matar Paulo. Mas o sobrinho de Paulo foi usado por Deus para avisar o próprio Paulo e também o comandante que este complô estava sendo preparado para se matar o próprio Paulo. Mas o que o comandante fez? O comandante trouxe um soldado centuriões para guardar Paulo e levar até Cesareia. E ali vamos começar o julgamento diante do governador da Cesareia. Cesareia, esse governador chamado Félix, ele não governava apenas Cesareia, ele morava lá, né? Mas também ele tinha uma autoridade sobre tanto Cesareia como Jerusalém. Diz a palavra do Senhor em Atos 24. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Bom, depois disso, olha que revela o versículo 22, o versículo 22 anterior. Diz assim: então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa. Nós estamos agora analisando um pouco a personalidade de Félix, do governador Félix. O governador Félix era um homem que conhecia sobre o caminho. O caminho, mais uma vez eu lhes falo, era assim que falavam sobre os judeus que se convertiam ao cristianismo. E também os gentios, né, que aderavam ao conhecimento e à prática daquilo que Jesus dava como ensino. Então, o início, as pessoas, os judeus, eles falam, são aqueles do caminho, que para os judeus era uma seita. Era uma seita, né? Mas diz a palavra do Senhor que o governador Félix, ele conhecia acerca do caminho. Ele tinha entendimento, né? Ou seja, já tinha ouvido acerca de Jesus e tinha uma certa familiaridade, vamos falar assim, sobre a doutrina, né, que Jesus pregava. E quando Paulo começou a falar, Félix deu uma certa
Félix deu corda para que Paulo pregasse. Félix deu uma certa liberdade para que Paulo pudesse falar acerca da palavra de Deus, acerca das boas novas de Cristo, né? E Paulo, a Bíblia diz que ele pregava acerca da justiça para Félix e para a esposa também do governador, pregou sobre a justiça, ou seja, pregou sobre a palavra, né, a verdade, pregou sobre o domínio próprio e também sobre o juízo vindouro. O juízo vindouro. E quando Félix ouviu a pregação sobre o juízo final, o governador teve medo. Algo aconteceu dentro do seu coração, se fechou e teve medo quando Paulo foi usado para falar sobre o juízo vindouro, o dia do julgamento, que ele parte daquilo que João evoca no livro de Apocalipse, ou seja, o final dos tempos. Paulo pregou sobre o final dos tempos e isso apavorou Félix. Ele teve medo. Eu gostaria hoje de falar acerca de um grupo de pessoas que se parecem muito com Félix, o governador. Essas pessoas, elas têm uma noção do caminho a seguir, porque elas se interessam sobre o caminho. Esse tipo de pessoa se interessa sobre o Evangelho, são simpatizantes, vamos falar assim, do Evangelho de Cristo, né? Mas essas pessoas procuram se interessar sobre os dias da manhã, sobre os dias vindouros. São pessoas que têm medo do amanhã, assim como Félix. Mesmo rico, influente e respeitado, porque assim era o governador, né, de Cesareia, a palavra de Deus que Paulo pregou acerca dos fins dos tempos trouxe medo para ele. Trouxe medo. Interessante, né? Ou seja, em vez de trazer temor, o medo entrou no coração de Félix. Por que será? Por que o medo entrou no coração de Félix? Sabe, quando uma pessoa se interessa a adquirir conhecimento da verdade, como há muitas pessoas que se interessam em conhecer e ser simpatizante da palavra de Deus, porque lhe interessa ouvir a palavra de Deus, mas sem se interessar a conhecer o revelador. Pois essa pessoa, ela se aproxima do caminho por medo e não por temor. Exatamente aquilo que nós observamos no governador Félix. Ele tinha medo em vez de ter temor. Aquilo que Paulo pregava acerca dos dias de amanhã. E é incrível perceber, eu pessoalmente, quantas pessoas se interessam pelo livro de Apocalipse. Gente, há uma quantidade de religiosos, até mesmo de ateus. Os programas de televisões, History Channel, que são pessoas onde muitas pessoas independentes podem ser ateus, podem ser pessoas que não são praticantes, falam de Apocalipse e se interessam sobre o livro do Apocalipse. Muita gente se interessa sobre o livro de Apocalipse. E o mais incrível é que o livro de Apocalipse, ele é um livro talvez mais difícil de ser lido na palavra de Deus, porque é um livro
é o livro que na sua integridade deve ser interpretado pelo revelador. Todo o livro de Apocalipse, que inclui também os dias vindouros, que fala sobre o juízo de Deus, aquilo que Paulo pregou para Félix, pois deve ser interpretado pelo revelador, pelo Espírito Santo. Não há como a inteligência humana ou a dedução humana poder interpretar Apocalipse, se não for pelo Espírito Santo. E o morno espiritual, que quer a letra, mas não tem comunhão com o revelador, com o Espírito Santo, ele quer saber acerca do Apocalipse. Ele quer saber, como muita gente quer saber sobre Apocalipse. Ele quer saber sobre os dias vindouros, assim como Félix, porque ele tem medo do dia da manhã. Os dias apocalípticos são dias assustadores. São dias realmente para as pessoas que não querem seguir os caminhos do Senhor. Obviamente, essas pessoas, elas têm motivo de ter medo. Porque, para mim, quando leio e prego acerca do Apocalipse, isso me traz temor, não me traz medo. Por quê? Porque eu me aplico, eu e minha casa, a servir o Senhor e a ler os livros da Bíblia, os outros livros da Bíblia, que não seja apenas o Apocalipse, para me instruir a me tornar um homem santo, a me tornar um homem temente a Deus, e assim instruir tanto a minha família como a você a se tornar um homem que agrada o Senhor. E essas pessoas não têm motivo de deixar o medo entrar. Mas há muitas pessoas que vivem pelo medo. Há muitas pessoas que vivem com medo quando se trata dos dias vindouros, assim como Félix. E, pessoalmente, eu conheço pessoas que, inclusive, estão comprando fazendas, estão comprando sítios, sabe para quê? Para plantar legumes, para plantar frutas, porque sabem que em qualquer momento o anticristo vai se manifestar no meio desta geração. Incrível isso. Essas pessoas sabem que o anticristo vai acontecer, vai se manifestar, compra a fazenda, outras pessoas, inclusive, constrói nos Estados Unidos, constrói em casa subterrânea, porque sabe que os fins dos tempos está por acontecer, não estão errados, porque assim o reconhece segundo os sinais que a própria Bíblia fala acerca. Mas essas pessoas não querem pagar o preço de viver o livro das cartas aos Romanos. Não quer pagar o preço de viver o que Paulo ensina aos Gálatas. Mas se quer dar crédito a Apocalipse, porque se interessa sobre Apocalipse, outros se interessam sobre ufologia, que os extraterrestres vão chegar e a Terra será tomada pelos extraterrestres, enfim, há muitas coisas, há muitas bobagens, há muitas filosofias, ideologias, pensamentos, mas quando se trata de se preparar para o Apocalipse, as pessoas não querem, mas querem sobreviver no Apocalipse. Ou seja, dão crédito ao livro do Apocalipse daquilo que lhe convém para passar pelos dias vindouros e assim pensar, eu vou vencer, eu minha casa. É a cara do Félix.
do governador. E a cara do governador. Essas pessoas querem saber o que acontecerá com elas amanhã. Procuram se preparar, mas esses, no dia do anticristo, serão os primeiros a negar Jesus, porque já o têm negado antes do chip. Já o têm negado antes do chip. Mas pensa que quando virá a imposição do chip na mão direita ou na testa, eles dizem, a família e o casal, dizem assim, nós não vamos nos submeter ao chip. Mas são os primeiros a negar antes do chip. O medo, meus amados, ele leva pessoas a fabricar em casas subterrâneos para o fim dos tempos. O medo leva as pessoas a ouvirem várias teorias de homem que possuem interpretações intelectuais e não revelado por Deus sobre o Apocalipse. E essas pessoas, elas querem vigiar. Elas querem vigiar, mas sem Deus. Ou seja, sem se aprofundar nos livros da Bíblia, mas querem saber sobre Apocalipse. Incrível, gente. E manda a mensagem para seus amigos, cuidado, o anticristo, olha isso, teve terremoto ali, teve tsunami aqui, e o acontecimento do Holocausto, e Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Pessoal, estamos em Apocalipse, é o fim do mundo! E tem filme de Hollywood falando sobre isso, de ondas gigantes. As pessoas dizem, realmente, nós estamos nos fins dos tempos. Ou seja, reconhecem Apocalipse, mas negam a carta aos Romanos e negam os outros livros da palavra de Deus. Porque vem o dia da manhã para a sobrevivência e não como revelação. E assim vive pelo medo e não pelo temor e tremor de Deus. Se você é um desses, meus queridos, eu lhe digo, mas muda, porque tu não passará pelo Apocalipse e não será aprovado pelo Deus que assim permite todas essas coisas. Essas pessoas, elas querem vigiar, sim, mas sem Deus. Porque pensa que por conhecer um pouco do caminho, como o Félix, conhecia um pouco do caminho, pensa, isso será suficiente para enfrentar os dias difíceis do amanhã. O medo é a pura demonstração que alguém procura Deus com maus intenções. Eu vou repetir. O medo é a pura demonstração e confirmação que alguém procura Deus com maus intenções. Quando um coração humilde e quebrantado ouve acerca dos dias vindouros, ele teme e treme diante de Deus, mas ele não fica com medo. E a Bíblia diz, se o Senhor não está contigo, em vão vigia a sentinela. Em vão essas pessoas cavam buracos para esconder sua família. Em vão essas pessoas compram fazendas porque dão crédito a teorias e inclusive certos pontos que inclusive estão certos na Bíblia, no livro do Apocalipse. Porém, acoam uma mosca e deixam passar um camelo. Acham que isso é importante? Porque é, mas deixa passar um camelo. Ou seja, o que adianta, meus queridos? Não sejamos como esse homem, esse governador Félix, que conhecia do caminho, ouvia Paulo, mas vivia pelo medo e não pela revelação que deveria ter em relação a Paulo e a Deus.
vamos dar continuação no versículo 26. Nesse julgamento, comparecimento de Paulo com Félix, diz a palavra: ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Opa! Já vemos outra característica de Félix. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Ou seja, vemos outra face de Félix. Outra face de Félix. Este apresentou. Félix aproveita a sua posição de autoridade para tirar vantagem dos outros. Félix é o tipo de pessoa que se aproveita da posição de autoridade que ele ocupa para tirar vantagem sobre os outros. Mesmo Félix tendo, ele queria mais. Além disso, Félix, ele queria o dinheiro de Paulo. Ele queria dinheiro. Ele esperava o quê? Um suborno. Ele queria dinheiro. A Félix lhe interessa o caminho. A Félix lhe interessa, sim, a Bíblia. Porque ele a ouve com muito prazer. Ele tem prazer em ouvir acerca da justiça, acerca dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Ele tem prazer de ouvir sobre as coisas que haveriam de acontecer nos dias da manhã. Mas sem respeitar as autoridades espirituais, porque esse Félix realmente desrespeitava Paulo. Desrespeitava porque não o via como autoridade espiritual instituída por Deus. Ele ama a letra, mas não quer ver o profeta. Por que será? Por que será? É muito possível, mas não é uma verdade absoluta aquilo que eu vou falar aqui, mas talvez porque em outras oportunidades, muitos pregadores do Evangelho, entre aspas, já conseguiram se escapar com suborno desse tipo. É muito provável. Não pensa que Paulo era o primeiro a falar sobre as boas novas. Havia muitos que já pregaram antes acerca das boas novas de Yeshua. Porque antes de Paulo chegar e falar acerca do caminho, Félix já tinha ouvido acerca disso. Já tinha ouvido acerca disso. Então, é muito provável que antes de Paulo comparecer e ser julgado acerca dele pregar as boas novas, que houve outras pessoas, outros pregadores, outros apóstolos. Lembre-se que havia, mesmo em tempos de João, é o que dizer em tempo de Paulo, falsos apóstolos. Falsos apóstolos, ou seja, pessoas que se deixavam vender, aceitava ser subordinado, isso, e faziam suborno, pagavam e também deixavam ser subordinado. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque eu acredito que assim, dentro daquilo que estamos vendo, nós estamos frente a um Félix astuto, um governador interesseiro político que apresentava ser amigo dos evangélicos da época,
Não sei se você está conseguindo ver certas pessoas e autoridades assim parecidas, né? Mas queria tirar proveito de Paulo. No caso de Félix, ele queria dinheiro de Paulo. A quem poderemos comparar esse tipo de pessoa? Há muitas Félix por aí, políticos, pessoas influentes, que pedem não dinheiro, votos, que pedem algo, um dom, para que assim haja suborno. Suborno. Vejam a seguir, diz assim: passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Olha que tipo de personagem é esse Félix. Um perfeito político que diz, eu sou evangélico, ele quer ser amigo dos judeus, queria agradar os judeus que detestavam os cristãos, que detestavam Paulo. Então, como ele queria agradar tanto os judeus como também os cristãos, ali Paulo se tornou o exemplo para agradar a massa popular. Então, esse que ouvia Paulo dizer, ó, que legal, né? Olha que tremendo, né? Você tem dinheiro para me dar, eu te liberto. Mas para agradar o outro lado, esse político deixou Paulo na prisão. Entendeu? Paulo, ele recebeu várias oportunidades para se escapar da prisão. Ele teve muitas oportunidades. Mas Paulo não usou de jeitinho para salvar a sua própria vida. Agora, eu lhes faço essa pergunta. Quando Félix lhe sugere um suborno para a sua libertação, você tem dificuldade a dizer não? Quando Félix, que é a representação de uma pessoa ou de uma circunstância, lhe sugere um suborno, paga e acabou. Você vai se libertar. É tão fácil assim. Basta pagar para mim, ok? Ninguém vai saber. Entre tu e eu, ok? Sua família não precisa saber, seu chefe não precisa saber. Entre tu e eu. Quanto custa? Ah, é só isso? Tá bom. Vale a pena. Eu não vou ficar na prisão 2 anos. Que isso? Não. Se é só isso, está tudo certo. Eu vou te pagar a fiança, entre tu e eu, pago, acabou. Mas Paulo não fez isso. Paulo não aceitou suborno, meus queridos. E vocês precisam entender que o contexto cultural da época de Roma era corrupto. Nos bastidores, era claro, uma aparência de que todo mundo venerava César Augusto. O que dizer no Império de César Augusto? Na verdade, havia uma corrupção em Roma que não era brincadeira, meus queridos. O seu sistema era corrupto. E muitas autoridades que estavam debaixo de César e de César Augusto, eles roubavam e não respeitavam suas autoridades, seu imperador, porque o sistema era assim. E, é claro, não é diferente do sistema de hoje, do sistema político. E o que dizer daqueles que são amigos do Félix e que aceitam o suborno,
que tolera o suborno dentro do sistema da igreja evangélica, que abraça e como uma prostituta se vende por política e por votos. Vocês precisam saber que Satanás o colocará à prova. Noiva de Cristo, escuta-me bem. Satanás o colocará à prova frente aos políticos que se interessem ao Evangelho, que se interessem ao caminho. Satanás coloca à prova, e nós vemos muitos que se dizem apóstolos, se intitulam ao mesmo nível que Paulo, e sabe o que? Pega o dinheiro dos fiéis e paga a Félix a sua fiança. Paga sem nenhum escrúpulo. E dizem, é mão de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Fala sério. E Félix terá seu motivo de estar aonde você está. Porque o seu testemunho e sua integridade falem mais do que qualquer acusações. E mais uma vez, Paulo comprovou a sua inocência e honestidade pelo seu testemunho, meus queridos. Porque quem é fiel no pouco, imagina no muito. Ou seja, se havia uma oportunidade de Paulo manifestar a sua integridade e seu temor a Deus, é justamente quando Paulo teve oportunidade de poder sair da prisão, aceitando pagar, sem que ninguém veja a quantia que Félix pediu. Gente, o fato de Paulo ter dito, não vou fazer e não aceitar, mostra que era um homem temente a Deus. Ou seja, Paulo comprovou que esse homem, que Paulo temia o Senhor. Que não era um homem que se vendia como uma prostituta. Isso é testemunho. E muitos cristãos, dentro do sistema deste mundo, estão sendo colocados à prova a sua integridade, o seu testemunho. Porque aparecerá um Félix, seja um empresário que afirma ser crente, que afirma levar o evangelho, dizer, e até mesmo que prega como um Paulo, pois será provada a sua integridade. Porque por mais que possua dons, o que Deus quer é seu fruto, o seu caráter, a sua integridade, assim como Paulo demonstrou frente a Félix. E Paulo não se curvou diante do suborno. Mais uma vez, Paulo comprovou sua inocência e honestidade pelo seu testemunho. Porque se Paulo não fosse honesto, Paulo daria o dinheiro que Félix pediu para ele libertá-lo. Paulo poderia acionar seus relacionamentos em muitos lugares onde foi recebido para conseguir sua fiança. Você acha que Paulo não poderia ter acionado seus amigos em Jerusalém, na Antioquia, em Atenas, em Gálatas, em tantos lugares aonde Paulo passou, em Tiro? Se esses não houvessem ajudado, não houvessem dado o dinheiro que Paulo precisava, certamente sim, mas não é por aí. Não é assim que Deus age. Não é por esse jeitinho, procurando salvar-se a si mesmo, usando o que é ilegal para assim procurar
ocultar certas coisas e assim favorecer-se a si mesmo. Não é assim, meus amados. A política, ela entrou na igreja evangélica. O que dizer na igreja católica? Porque muitos que afirmam ter o mesmo título de Paulo dão cordas ao governador Félix porque querem seus benefícios a preço de um suborno, a preço de muitos votos. Mas como anda a consciência desses religiosos desonestos? E ainda essas pessoas se gabam dizendo: Deus é fiel, meus irmãos. Isto é poder de Deus, eu falarias. Banda de hipócritas, ladrões mentirosos. A corrupção está impregnada na cultura brasileira. Eu sei que você pode dizer: quem é esse francês para poder falar essas coisas? Você que está no país, como você tem a coragem, pastor Cris Duran, de dizer isso? O brasileiro sabe disso. É um grande problema. Está dentro da raiz da cultura brasileira. Infelizmente, a corrupção é uma realidade. Mas eu lhes falo nesta noite, em nome de Jesus, não se deixe comprar por Félix. Não se deixe comprar pelo governador Félix, porque é dinheiro que pode resultar a uma mudança aparenta e imediata, mas o próximo passo é a rasteira do diabo contra a sua vida. É Deus que liberta os presos na prisão. Não é Satanás. E não é por um jeitinho. Por um jeitinho. A sua dependência a Deus, ela será provada até mesmo nesses detalhes, meus queridos. E tem pessoas que estão convictas que quando o anticristo se manifestará, elas não vão permitir o chip, mas para muitos serão os primeiros a negociar com Félix. Os primeiros, porque querem viver quando Deus lhe pede morrer. Querem ganhar quando Deus lhe pede perder. Querem manter um padrão de vida e vestir-se com vestes de linho, sendo que Deus quer que ela se veste com roupas de saco. Cuidado, amados. Cuidado, porque é necessário que cada um sejam provados por Félix. É necessário por Félix que apresente interesse na palavra de Deus. Há muitos relacionamentos que apresentam esse tipo de identificação de pessoas políticas, manipuladores, que são usados para lhe derrotar. Enviados por Satanás, mensageiros de Satanás, que vão ser usados por Satanás para que você negocie os seus princípios. Pois não entristeça o Espírito Santo. Sejam honestos e jamais aceitam subornos e jamais oferecem suborno. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Ou seja, o justo, que tem uma boa causa, porque é justo, obviamente, se ele aceita suborno, acabou. Ou seja, aquilo que estava certo na vida dessa pessoa passa a estar errado. E Deus sai de cena.
e não o apoio mais. Então seja cuidadoso com Félix, que procurará manipular de uma certa forma os seus princípios para se aparentar uma certa libertação de uma prisão, um certo alívio para a sua carne, mas afinal é a armadilha dele, é a arapuca do diabo, é engano. Cuidado com esses Félix. Não tentem fazer justiça pelo suborno, porque a tendência é pensar que Paulo poderia fazê-lo porque ele era inocente diante de Deus e diante dos homens. Afinal, eu sou inocente. Se eu dou dinheiro, mas a causa é justa, porque eu não fiz nada errado. Mas não. Ele não tentou desviar o curso da justiça pelos seus próprios meios. Isso se chama fé, isso se chama dependência e testemunho. Sonda-se a si mesmo e tenha um coração puro diante do Senhor. Ezequiel 22:12 disse: em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta a juro, visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim. Palavra do soberano, o Senhor. Ou seja, quem se deixa subordinar pelos homens, escuta isso, quem se deixa subordinar pelos homens também subordinará os princípios da palavra de Deus e as negociará com Satanás. Fazer negócio com Satanás é morte absoluta. Porque Deus se retira dessas pessoas. Mesmo um dia, essas pessoas tendo recebido o discernimento, ou seja, a graça por parte de Deus de discernir as coisas do Espírito, pois uma pessoa pode se deixar enganar e cair na armadilha de Félix. Faça tu prova que não te vendes por pouco. Faça tu prova que não te vendes por pouco. O pouco de Paulo, sabe o que era? Sua própria vida. Porque a sua vida dependia. Esse dinheiro era apenas o preço dele ficar anos na prisão ou ser liberado já já. E mesmo o assunto ser muito importante, Paulo não negociou. E tem pessoas que subornam por muito e muito menos. Por quê? Porque não temem a Deus. E dizem amar Jesus, mas não amam. Tem companheiros, fazem relacionamentos com Félix. E na mesa se assentam com eles. E compartilha com os judeus, se faz e fala igual aos judeus. E quando se trata de colocar uma capa de evangélico, a coloca. Ah, meus amados, como é sério. Jó 15:34 diz: pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano, ou seja, cobiça.
que eles desejam, vai gerar engano. O que Jó afirma aqui? Ele afirma que o companheirismo dos ímpios nada lhe trará. Não vai levar a nada, meus queridos, pois não procurem a amizade do governador Félix, amado. Dê a Félix, se a oportunidade de se salvar, se Deus permitir que ele passe por você, isso não é nada errado, porque Paulo deu oportunidade a Félix de se salvar. Mas ele não caiu nas suas lábias. Paulo não se vendeu. Paulo não o colocou na primeira fila da igreja para se babar diante dele, porque quer os benefícios do Félix por ocupar uma posição política que possa favorecer certas que Satanás certamente apresentará oportunidades para que você faça companheirismos, relacionamento que pode fazer com que o seu relacionamento com Deus seja retirado. Porque certos relacionamentos é armadilha quando Satanás lhe induz a se tirar do santo e entregá-lo a Félix. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, porque tenho convicção que o Senhor falou com pessoas aqui. O Senhor me usou para avisar a igreja a permanecer firme. E se precisa ficar 2 anos a mais na prisão, mas não aceitar suborno, então prevaleceremos assim. Porque quem abre a porta da prisão é o Senhor e não será Félix. Em nome de Jesus, pois eu selo essa palavra e eu digo para a igreja de Cristo que me ouve, seja atento, vigilante e tenha tu, o Senhor, contigo, para que assim esteja protegido diante de todas as armadilhas de Satanás. Em nome de Jesus. Amém.